Nós vamos pensar sobre o tema da mensagem nesta manhã. E uma pergunta: por que participar da ceia do Senhor? Muitas vezes nós participamos, muitas vezes nós viemos aqui, temos a ceia, e a pergunta é: por que participamos da ceia? Por que nós temos que fazer isso de tempo em tempo? Por que nós fazemos isso? É simplesmente um rito, algo que nós fazemos por costume, ou tem algum fundamento? A ceia do Senhor, amados, ela é um dos momentos mais importantes da vida cristã. Ao redor do mundo, os cristãos dos tempos, os cristãos se reúnem para celebrar esse ato sagrado, lembrando do sacrifício de Cristo ali na cruz por nós. Esse é um dos princípios. Lembrando, o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Então, amado, mas, no entanto, a pergunta às vezes vem para nós e nós fazemos por que devemos participar da ceia do Senhor? Talvez você já fez essa pergunta, talvez você ainda não fez essa pergunta, mas nem se passou pela sua cabeça o porquê que nós fazemos isso, por que é tão importante para nós. E eu gosto de pensar que, ao longo do tempo, essa questão da ceia tem perdido a sua principal ênfase no meio do cristão. No meio dos cristãos, no meio da igreja do Senhor. Um dos problemas é que, por a gente entender, como cristão, como batista, entender que a ceia não traz nenhum benefício espiritual para nós. Não quer dizer que nós participamos da ceia que ficamos mais santos. Não quer dizer que ela vai trazer uma graça especial para nós. Que quando tomamos ela, nós temos uma energia espiritual, que tem muitas igrejas pregantes por aí, Quando você toma, você tem assim a presença mística de Cristo no seu corpo, E por a gente entender que não é assim que acontece, muitas vezes tem se perdido a alegria de se participar da ceia do Senhor, ou a importância dessa participação na ceia do Senhor. Muitas vezes, amado, eu olho que muitos cristãos, eu vejo na igreja a qual eu participo, em outros lugares, e ao redor, da onde a gente conhece, e a gente entende isso, que a gente fala, olha, domingo é ceia do Senhor. A gente anuncia, e muitas vezes as pessoas simplesmente não deixam de ir, não tem aquele esforço de ir para participar da ceia do Senhor, por quê? Acham que é simplesmente mais um programa da igreja. É simplesmente mais algo que se faz de vez em quando. Se eu não participar dessa, na próxima eu participo. Se não participar também, não tem muito problema. Mas então, por isso que nesta manhã, eu quero pensar com vocês o porquê que nós devemos participar da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Se alguém puder pegar uma água para mim, minha garganta está meio seca, eu vou agradecer. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Amém? Paulo vai dizendo assim para nós: porque o que eu recebi do Senhor, e que também lhes entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Poder sentar, amados? Eu quero pensar então, a pergunta que vem é: por que devemos participar da ceia do Senhor? Eu quero trazer aqui alguns motivos que nós devemos participar da ceia do Senhor, E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, que está lá no versículo 23 e no versículo 24 desse texto que nós lemos, que a ceia, ela é um mandamento do Senhor Jesus.
Nós temos na nossa igreja, né, se eu perguntasse aqui para todos os irmãos que já passaram para a classe, né, de batismo ali, todos aqui nós passamos, né, perguntasse quais são as duas ordenanças da igreja. Eu tenho certeza que todo mundo aqui saberia o que é, né? Que é o batismo e a ceia do Senhor. Todos nós saberíamos o que é as duas ordenanças, né? Então, e hoje nós queremos falar justamente sobre a ceia. A ceia, ela é um mandamento do Senhor. Paulo, quando ele vai escrevendo aos Coríntios ali, né, ele recorda das palavras de Jesus na noite em que Jesus foi traído, está lá em Mateus, né? Jesus ali, ele chama os discípulos para fazer a última Páscoa, né? Celebrar ali a última Páscoa. Então ele senta ali e ele rasga o pão, ele dá para os seus discípulos, depois o vinho da mesma forma, e ele vai dizendo, olha, este é o meu corpo partido por vós. E depois ele vai dizendo, façam isso em memória de mim. Então é um mandamento do Senhor Jesus. Ele diz, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Essa é uma ordem clara de Jesus para os seus discípulos. E quando nós olhamos a história da igreja, né, nós vemos que aqueles 12 discípulos que estavam ali representam todo o povo de Deus espalhado por todos os tempos e por todo o planeta. Então Jesus diz para ele, olha, façam isso em memória de mim. O que é memória? É lembrança, é recordar o sacrifício e quem é Jesus para nós. Jesus, ele é um ato simbólico, né? Não é apenas uma tradição, mas também não é algo que vai te render uma graça especial, mas é o quê? É um mandamento dado pelo próprio Senhor Jesus. E eu gosto sempre, amado, de entender, né, quando se fala de mandamento, ele vai dizendo que aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Jesus vai dizendo, vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, quando a gente olha para Jesus, e o que nós temos muitas vezes pensado, a igreja do Senhor tem pensado nos últimos tempos, é o porquê que eu vou fazer isso, será que realmente eu devo fazer? Mas uma coisa, amado, em qualquer parte, nós estamos falando da ceia hoje, mas em tudo que está na Bíblia. Muitas vezes nós não compreendemos, mas se é um mandamento, se é uma palavra do Senhor, nós devemos cumprir, por mais simples que ela seja, ou por mais difícil que ela seja. Porque nós fomos feitos para adorar e para servir ao Senhor. Amém? Jesus, então, ele institui a ceia como um meio de lembrar do seu corpo partido por nós. Esse não é um ato opcional para o cristão, mas uma obediência ao Senhor. Não é um ato, mas é um ato que é opcional, eu posso fazer ou não, mas é um mandamento, nós devemos então praticar a obediência ao Senhor. Quando obedecemos a este mandamento, estamos reafirmando a nossa fé no sacrifício de Cristo e a nossa dependência dele. O segundo ponto, por que devemos participar da ceia do Senhor? Então, ela nos convida à memória do sacrifício de Cristo. Versículo 24 e 25 vai dizer assim, e tendo dado graça, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia nos convida à memória do sacrifício de Cristo. Quando nós pegamos, né, talvez isso tenha perdido, né, no meio dos séculos, tem se perdido essa ênfase. Eu creio que nós deveríamos estar, quando participar da ceia, né, com dois mistos aqui no meu coração, sempre eu tenho, um misto de alegria e um misto de tristeza. Porque eu estou lembrando de um sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Eu estou lembrando de um sofrimento que alguém passou por mim. Alguém que desenfeitou a glória do Pai, desceu à terra, viveu aqui, na mais humilde jeito de viver. E ainda tem uma morte dolorida, uma morte de cruz. Uma morte que não era simplesmente uma morte, não era para qualquer um a morte de cruz. A morte de cruz era para o pior bandido da época.
A morte de cruz era para os piores, para aqueles delinquentes mesmo. E Jesus passou por isso, porque ele se tornou o maior pecador, porque ele levou sobre mim, sobre ele, o meu e o seu pecado. Ele levou sobre nós o pecado. Então, naquele momento que ele disse, Pai, não se afaste de mim, ele estava sofrendo não só as dores dos chicotes, não só as dores da espada, mas estava sentindo as dores do meu e do seu pecado ali naquela cruz. Por isso, esse segundo ponto que nós temos aqui, e que a ceia nos convida à memória do sacrifício de Cristo. A ceia é uma ocasião para lembrarmos de maneira profunda e reverente o preço que foi pago pela minha e pela sua salvação. Se não fosse aquele sacrifício, nós não poderíamos dizer que somos salvos do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus Cristo, ele nos leva a esse entendimento. Participar da ceia, amado, nos convida a refletir sobre a cruz, sobre o fato de que Jesus morreu em nosso lugar, levando sobre si as nossas iniquidades. Ao tomarmos o pão e o cálice, estamos dizendo, eu me lembro do que ele fez por mim, eu reconheço a grandeza do seu sacrifício. Essa memória nos fortalece na fé e nos motiva a viver de maneira digna do Evangelho. Nós devemos refletir sobre isso, É um momento crucial na nossa vida. O terceiro ponto, amado, que a ceia nos traz, que a ceia nos une como corpo de Cristo. O versículo 26 vai dizer isso, A ceia nos une como corpo de Cristo. Paulo diz, que todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. A Bíblia vai dizendo que nós somos um corpo, Um corpo só. Nós somos membros de um mesmo corpo. E Jesus Cristo nos faz lembrar disso na ceia. Quando ele parte esse pão, e distribui ali em referência ao seu corpo, ele está dizendo, agora todos nós fazemos parte de um só corpo, e o corpo de Cristo. Quando o sangue que corre, que deve correr nas veias da igreja, quando nós tomamos, nós lembramos disso, que é o sangue de Cristo que nos une, é o corpo de Cristo que nos une, nós somos unidos em uma só pessoa, nós somos unidos em Cristo Jesus. Então, esse é um tempo de nós pensarmos nisso, A ceia, ela é um ato coletivo, a ceia é um ato também coletivo. Por quê? A igreja se reúne para declarar de forma unida. Paulo, ele vai declarando isso. Ela nos une como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, a ceia ela é um ato para ser ministrado coletivamente na igreja. Ele vai dizendo, todas as vezes que vocês beberem, toda vez que vocês comerem, fazer isso em memória de mim. Ele dizendo ali para a igreja, aos Coríntios, ele está dizendo para nós hoje, é um ato coletivo. Não tem como eu tomar minha ceia sozinho. Eu preciso estar unido, porque Jesus Cristo nos chama à comunhão, à união, ao corpo dele. Todo edifício bem ajustado cresce para a glória do Senhor Jesus. Então ele traz isso para nós. Ele traz que a ceia não é um ato para ser feito sozinho. Não tem como eu chegar na minha casa e dizer, olha, eu vou tomar minha ceia aqui. A ceia é um ato para lembrar que nós, como igreja do Senhor, não somos vários, mas somos um só, em nome de Jesus. Então, a gente precisa entender isso. A ceia também, ela é um ato coletivo. Então, amados, é bom a gente frisar isso, Eu estava trabalhando com o Senhor um dia, Comecei a trabalhar com ele, ele vivia bem sozinho no sítio dele. E ele disse um dia que eu sou crente, mas eu não participo de igreja nenhuma. E eu sou crente comigo mesmo. Então ele tinha um ritual, era interessante o ritual dele. Todo domingo, 9 horas da manhã, ele parava tudo que estava fazendo, sentava debaixo de uma árvore, com uma Bíblia na mão, lia um texto, cantava alguma música e orava, e ali ele fazia o próprio culto. Ele disse, eu estou fazendo o meu culto. E um dia eu chego na casa dele, eu comecei a visitar, trabalhar com ele, e essa questão toda eu conheci, comecei,
ele já conhecia a palavra, ele precisava entender que a igreja é algo importante, que foi Cristo que instituiu, que ele precisava fazer parte de um corpo, né? Precisava trazer isso para a memória dele. E um dia eu cheguei e ele disse assim, olha, hoje, pastor, eu fiz um ato, eu participei da ceia do Senhor, mas como, irmão? Eu fui lá, comprei o vinho, comprei o pão, e eu mesmo ministrei a ceia para mim, que li um texto da Bíblia que fala sobre ceia, e ministrei a ceia, para mim mesmo. E aí eu comecei a conversar com ele, né? Na hora deu até uma vontade de rir, né? Porque aquela situação toda, mas ele fazia isso com sinceridade do coração, irmãos. Ele achava que estava correto. E aí eu fui trabalhando com ele, conversando com ele, entendendo com ele, até que ele conseguiu entender essa situação, né? E para a glória e honra do Senhor, ele foi lá. Ele já tinha sido membro da Igreja Batista e reconciliou, teve alguns problemas, reconciliou e voltou para a igreja. Amém, né? Isso é muito bom quando isso acontece. Mas existem muitas pessoas, amado, hoje a gente ri porque é um ato ali que ele fazia, mas tem muitas pessoas hoje que estão achando que não precisa participar da igreja, ou ser pelo menos efetivo. Eu sou membro, eu vou de vez em quando dá eu vou, né? Eu não tenho essa responsabilidade de participar daquilo que Cristo instituiu, e eu não posso ministrar ou administrar a minha vida espiritual da forma que eu quero, porque Deus, hoje nós falamos sobre adoração aqui, né, na lição, Deus institui uma coisa, a Bíblia fala para nós tudo que nós precisamos fazer, a Bíblia nos diz como é a forma de culto que Deus aceita. Deus não aceita qualquer tipo de culto, amado. A Bíblia está dizendo qual é o culto que Deus aceita, como que Ele aceita o culto. A Bíblia vai dizendo para nós como que deve ser a nossa ministração do culto, como que deve ser os mandamentos, as coisas que nós devemos fazer dentro da igreja, assim como Ele diz que nós precisamos participar, porque nós somos um só corpo. Como eu disse aqui no versículo anterior, né? Todo edifício bem ajustado, edifício é construído com tijolo por tijolo. Ele fala sobre corpo, o corpo tem vários membros. Então, cada um de nós temos um dom, né, para a edificação do corpo de Cristo, como Paulo diz ali para Coríntios, olha, cada um de nós temos um dom, não existe dom melhor do que o outro, Deus dá, o Espírito Santo concede a cada um como Ele quer, como Ele deseja, para quê? Para o crescimento da obra do Senhor. Então, a ceia é um ato para ser feito em coletivo, e nós precisamos disso, né? Participar da ceia como um corpo, lembra-nos de que a morte de Cristo nos uniu, amém? A morte de Cristo, ela nos uniu. O quarto ponto que eu quero pensar com você, né? A ceia é uma proclamação da esperança do retorno de Cristo. Versículo 26 vai dizendo assim para nós: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Né? Paulo conclui o seu ensino aqui dizendo que nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Então, amado, nós estamos aqui para participar da ceia, né? Não é apenas olhar para o passado, dizer lembrando da morte do Senhor, lógico que isso é o principal para a gente manter firme a nossa fé, mas também quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos proclamando e declarando para o mundo assim, olha, eu creio que Jesus vai voltar, amém? Eu creio que Jesus vai voltar, porque até que Ele venha, eu vou participar dessa ceia durante a minha vida, porque eu creio que Ele vai voltar, e a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Nós lembramos da morte, que foi o sacrifício para que nos trouxesse a salvação, o sacrifício que nos trouxe a redenção do pecado, o sacrifício que não precisamos mais matar animal e queimar, mas agora, num ato de graça, Jesus Cristo morre ali na cruz do Calvário, como diz lá em Isaías, como um cordeiro mudo levado a matador, Ele foi lá e levou sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si todo o nosso pecado, Ele levou sobre si. Agora então, quando nós tomamos a ceia obedecendo esse mandamento, essa ordenança do Senhor, nós estamos declarando, eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio na volta do Senhor Jesus, porque Ele mandou que eu faça.
E se eu não fizer, eu não estou acreditando, porque vocês vão fazer isso de vez em quando, né? Lembrando do meu sacrifício, lembrando que vocês são salvos. Não é porque vocês têm merecimento, mas porque o sacrifício de Cristo, Ele nos comprou do pecado, e agora nós lembramos da morte do Senhor, mas também que Ele voltará um dia para nos levar. Que Ele voltará um dia, para que onde Ele estiver, estejamos nós também com Ele. Então, amado, trazendo a conclusão para a nossa reflexão dessa manhã. Então, participar da ceia é uma oportunidade para nós obedecer ao mandamento de Cristo, lembrar do seu sacrifício e experimentar a unidade como corpo de Cristo e proclamar a nossa esperança no seu retorno. Então, esses 4 pontos que nós pensamos: obedecer o mandamento de Cristo, lembrar do seu sacrifício, experimentar a unidade de Cristo e proclamar a nossa esperança do seu retorno. Então, amados, que nessa manhã possamos entender que participar da ceia não é simplesmente um ato, mas é obediência, e ela nos traz benefícios espirituais, porque nós entendemos o porquê que nós fazemos. Um culto agradável a Deus, um culto racional, uma celebração dizendo: eu faço isso porque eu entendo que é um mandamento do Senhor e eu devo obedecer. Eu também vou proclamar a volta de Cristo, o seu sacrifício por nós, até que Ele venha. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, porque o Senhor tem sido, Pai, misericordioso conosco, Pai, o Senhor tem sido bondoso para com a nossa vida, Pai. E nesse momento queremos agradecer, porque o Senhor derramou o Teu sangue ali na cruz, Pai, e nesta manhã, Pai, estamos lembrando disso, mas também lembrando, Pai, que o Senhor retornará, Pai, com força e glória para nos levar juntamente com o Senhor, Pai. Essa é a nossa esperança, Pai, por isso que hoje estamos aqui declarando que o Senhor vive e reina eternamente, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.